Olá, boa noite. Quem tá já aí esperando? Tudo bem com vocês? Só lembrando para quem ainda não conhece esse canal que aqui a gente tá. Oi, Regina. Aqui é um canal do inglês instrumental. O inglês para quem quer aprender a ler os textos em inglês para concurso, para mestrado, doutorado. Ou então, pode até ser que a pessoa não vá fazer uma prova, mas ela quer aprender a ler e entender os seus textos em inglês e ter autonomia, né? Na leitura dos seus textos. É isso aí. Pessoal, muito bem-vindos, muito feliz que vocês estão aqui. Nós vamos hoje conversar sobre os conectors, né? Os conectors. Vamos lá. Os conectors, eles são chaves para a gente entender os nossos textos, sabe? Porque, assim, eles transmitem uma ideia, né? Transmitem uma ideia. E se a gente consegue reconhecer aquela ideia que ele está transmitindo, fica muito mais fácil para você entender a mensagem do seu texto, não é? Se você percebe que naquele momento aquele conector tá dando uma ideia contrária, por exemplo. Então você já sabe, você vai já tendo uma ideia do todo, não é? Quando você consegue identificar essas questões aí que são muito importantes. Então, os conectors são assim, chave para quem quer ler e entender texto. Olá, Ludmila chegando, Rosa, a Ana Tereza, muito bem-vindos. Eu estava aqui só dando uma geralzinha enquanto o pessoal não chega sobre o que são os connectors, né? Na realidade, eles também são chamados de linking words, né? Que são palavras que ligam, né? To link é ligar, né? Então eles também são chamados de linking words. E existe assim um número muito grande, né? Existe uma variedade muito grande. Hoje o que nós vamos fazer aqui? Eu agrupei, mas assim, nós vamos ver algumas conjunções, nós vamos ver alguns advérbios conjuntivos, mas eu não quero ficar dando esses nomes assim, sabe? Porque às vezes não é isso que vocês vão precisar. Não é? Vocês precisam ler e entender texto, é isso que vocês precisam. Então, não adianta nada saber o nome para quem quer fazer um curso de letras e tudo mais, tudo bem, entender os nomes. Mas aqui a gente não tem necessidade, o que você precisa é entender os seus textos, não é? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, para que servem os conectors? Os conectors, normalmente, eles ligam, eles são um gancho. Dentro de um texto, por exemplo, oi Cris, dentro de um texto, eles vão ligando ou as ideias dentro de dentro de um próprio período, ou então, oi Cristiano, ele vai conectando os parágrafos, né? É para isso que eles servem. Então, eu sempre dou esse alôzinho aqui para vocês e aí eu vou desativar os comentários, sabe? Porque eu vou compartilhar a tela com vocês do conteúdo, não é? E às vezes quando fica o movimento de entrada e tal, atrapalha. Então eu peço a vocês assim, a gentileza de toda pergunta, coloca aí na caixinha de pergunta mesmo, onde tem um pontinho de interrogação, tá? Que nós vamos esclarecer todas as dúvidas de vocês. Eu vou compartilhar a minha tela mas deixa eu aqui ver. Bom, a primeira é só a apresentação mesmo, que a gente tá fazendo a nossa live. Agora eu vou desativar os comentários. Por favor, vocês deixem as perguntas pra gente aí na caixinha de pergunta, tá?
Então, já expliquei. Connectors são linking words, são essas palavras que servem para ligar. Ou dentro de uma frase, dentro de um período, ou então dentro de um próprio texto, ligando os parágrafos, tá bom? É para isso tudo que ele serve. Se eu dou curso online, a gente trabalha só com aquela mentoria, né? Mas eu dou curso online também, não eu, mas a minha equipe. O curso da mentoria é que sou eu que gravei, eu que estou fazendo aí esse acompanhamento, tá certo? Então vamos lá, vão deixando aí qualquer pergunta que eu vou respondendo aí para vocês, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, hoje, aqui nessa aula de hoje, nós vamos passar por 3 tipos de connectors, tá? Como eu falei, eles são vários tipos, não dá pra gente ver todos. Hoje eu vou trazer alguns, na live que vem eu trago mais alguns e assim nós vamos, tá bom? Então é assim, esses aqui que eu trouxe hoje são bem conhecidos e eles são os connectors que indicam contraste, né? Então, olha, eu tenho although, que quer dizer embora, though também é embora, no entanto, even though, da mesma família, pode ser muito embora, however, entretanto, yet, mesmo assim, veja bem, esse yet não é a preposição, né, que a gente usa, not yet, não é essa não, tá? Aqui ele é um advérbio conjuntivo. Instead of, ao invés, que pode ser sem o of também. Nevertheless, que quer dizer mas, porém. E o but, que todo mundo conhece, que é o mas, né? Essas são algumas. Eu trouxe uma frase com cada uma delas pra gente ir trabalhando melhor essas frases aí. Deixa eu escolher aqui o primeiro, onde a gente tem algumas dessas frases. Então, vamos lá. Olha, a primeira frase usando although. Although she is young, she is very independent. Então, eu tô dizendo, embora ela seja jovem, ou apesar de ser jovem, a tradução aqui, as duas cabem, ela é muito independente, tá? Então, olha aqui, ela é jovem, teoricamente, ela não seria independente. Então, o although dá essa ideia aqui, apesar de, embora, né? É um contraste. Ela é jovem, mas ela é independente, tá? A segunda frase é though it was rainy, we went for a walk. Então, embora estivesse chovendo, nós saímos para uma caminhada. Se estava chovendo, não era para sair para caminhar. Então, o though dá essa ideia contrária, embora. A outra frase é even though I earn a lot of money, I never seem to have any to spare. Então, o que eu estou dizendo aqui? Muito embora, apesar de que eu ganho muito dinheiro, parece que eu nunca tenho dinheiro sobrando. To spare é sobra, né? Que a construção, spare time, tempo sobrando. I don't have spare time. Eu não tenho nenhum tempo de sobra para fazer alguma outra coisa, né? Então, a construção é diferente. I never seem to have any to spare. Então, parece que eu nunca tenho nenhum dinheiro sobrando, tá? Vamos para a próxima tela, onde a gente tem mais exemplos desse. Olha aí. Agora, usando o however. I explained the situation very carefully. However, she still didn't understand. Então, eu tô dizendo, eu expliquei a situação com muito cuidado. No entanto, entretanto,
ela ainda não entendeu, tá? Então, olha, se eu expliquei com muito cuidado, a lógica era que ela entendesse. Só que o however, entretanto, ela ainda não entendeu, tá? Tá vendo como que ele indica esse contraste? A outra frase, so many questions and yet so few answers. Olha o yet aí que eu falei para vocês que não era aquele yet que vocês estavam pensando, né? Então, o que eu tô dizendo aqui? Tantas perguntas e ainda tão poucas respostas, tá? Então, olha, so many questions é a primeira parte. So few answers é a segunda. E esse and yet e ainda tá ligando as duas, né? Então, tantas perguntas, so many questions, and yet so few answers. E ainda tão poucas respostas, tá? Yet indicando contraste. A outra, why don't we try to change things instead of keep complaining? Então, o que eu tô dizendo aqui? Por que a gente não muda, não tenta mudar as coisas, ao invés de continuar reclamando, né? Reclamando. Aqui eu já vi que houve um errinho de digitação, viu, gente? Agora que eu vi aqui, ó. Vocês estão vendo que tem instead of, né? Apesar de, e eu tenho o verbo keep. Toda vez que eu tenho uma preposição antes de um verbo, eu tenho que usar ing depois desse verbo. Então, o correto aqui, instead of keeping complaining, ok? Seria assim, por que nós não tentamos mudar as coisas ao invés de continuar reclamando, tá? Mas mesmo assim, eu tinha que ter digitado aqui o ing aqui. Passou essa questão aqui. Vamos para o próximo slide de contraste, que agora é essas duas frases que eu tenho aqui, olha. The news may be unexpected, nevertheless, it is true. Eu estou dizendo, as notícias podem ser inesperadas, unexpected. No entanto, é verdade. Ok? Nevertheless, it's true. Ok? Eu queria que vocês prestassem atenção aqui no unexpected. A gente já teve aí uma das lives, a gente falou sobre os prefixos e sufixos, e eu já mostrei para vocês esse sufixo an, indicando a negativa, tá? Eu gosto de mostrar toda vez que aparece, porque aí vai realmente fixando na cabeça de vocês. Outra coisa aqui para prestar atenção. True é verdade. Como é que é verdadeiro mesmo? Verdadeiro é? Vamos ver quem lembra. Coloca aí para mim na pergunta. No pontinho de interrogação. Ninguém tá lembrando? É truth. Truth, com TH. T-R-U. Vamos ver aqui. Alguém respondeu. Vamos ver. Ah, não. Truly. Não, querida. Sabe como que é? É truth. T-R-U-T-H. Tá bom, Emily? Isso aí. Vamos lá. Continuando. A outra frase diz assim, ó. She's very hardworking, but not very imaginative. Então, o que eu tô dizendo? Ela é muito trabalhadora, mas não muito imaginativa. Então, não usa muito a imaginação. Aqui o but, né? Dando ideia contrária. O but, todo mundo... Isso, Ludmila, truth, exato. Então, ideia contrária, né? O but, que faz parte dessa família aí dos connectors que indicam contraste. Antes de eu passar para o próximo bloco de connectors, eu quero saber se tem perguntas sobre esses de contraste.
Gente, eu vou até voltar lá no primeiro slide, porque eu quero que vocês olhem direitinho e me digam se vocês têm algum problema. Olha aí, although, though, even though, however, yet, instead of, nevertheless e but. Tem alguma pergunta? Coloca aí para mim na perguntinha. Não são os únicos, tá? Eu peguei aqui, eu escolhi alguns para nós trabalharmos hoje. Não são só eles, não. Tem muito mais, tem muita coisa aí pela frente ainda. Tá tudo bem com o entendimento desses connectors, gente? Vamos lá. Se tiver alguma questão aí, me digam antes de nós passarmos para a próxima. Sem perguntas? Opa, alguém perguntou alguma coisa. Vamos lá. Ludmila, não consigo lembrar o significado de nevertheless. Nevertheless. O nevertheless, pensa que ele é o but. Ele é como but nevertheless. Pensa assim. Porque o significado dele é mas, porém, como but, tá? Tenta fazer aí uma jogadinha aí com ele. Tá bom? E essa diferença entre os yetes... o yet é porque é o seguinte, olha. Aqui, o yet está funcionando como uma conjunção, tá? Ele está funcionando como uma conjunção. Quando eu uso algumas dessas palavras, elas podem ser usadas em outra situação e ter uma função diferente, tá? Ter uma função, às vezes ela é um advérbio, é por isso que eu falei que aqui eu tenho conjunções, advérbios conjuntivos, mas sem querer entrar muito nessa parte nomenclatura muito pesada, né, para vocês. Porque... Agora, o yet, como que a gente usa também o yet? A gente usa ele com o present perfect, normalmente, quando eu digo assim, em frases negativas ou interrogativas. Eu falo assim para você, have you finished yet? Você já terminou? Not yet, não ainda, né? Então, nesse caso, ele quer dizer ainda, ele não é... Se eu falo assim, have you finished the test yet? Veja bem, ele não tá ligando uma frase com outra frase, entendeu? É diferente. Os connectors, a função deles é ligar, é linking words. Então, eles ligam frases, eles ligam períodos, parágrafos, entendeu? É diferente desse yet, que ele é praticamente uma preposição só ali, ele não tem essa função de ligar nada, tá bom? Eu tô sendo assim, tentando não entrar muito nos detalhes, que é pra gente não confundir muito a cabeça, porque tem, aqui gente, sabe aqueles negócios que a gente estuda, que são as frases, né, que tem as coordenadas, as subordinadas, tem tudo isso misturado aqui, tá? É que eu não tô querendo entrar em detalhes que talvez não é o momento. Olá, Camila, tudo bem aí? O Theo também está por aí? Um beijo no Theo. Agora nós vamos para outro tipo de connectors. Que connectors são esses aqui? São os que indicam causa e efeito. Cause and effect. Então, olha, because, porque, because of, por causa de, as a result, como resultado, consequently, consequentemente, therefore, portanto, thus, assim, due to, devido a, né? Então, esses aqui, eles indicam uma causa
ou um efeito, por isso que alguma coisa aconteceu. Então vamos lá, dentro das frases para a gente poder entender direitinho como é que funciona esse negócio aqui. Aqui. Então, olha. Primeiro exemplo com because. All flights have been canceled because of bad weather, né? Então, todos os voos foram cancelados por causa do mau tempo, né? Presta atenção aqui. De novo, eu quero retomar uma questão com vocês. Have been canceled. Não é para traduzir ao pé da letra. Se fosse, você falaria assim: todos os voos têm sido cancelados. Não é assim. Todos os voos foram cancelados. Eles foram cancelados. Por quê? Por causa de, né? Because of bad weather. Por causa do mau tempo, tá? Então, olha. Esse tempo, essa frase aí, have been canceled, eu tô aqui na voz passiva, né? Tô na voz passiva. Os voos foram cancelados. Alguém cancelou os voos, se tivesse na ativa, né? Mas como tá na passiva, os voos foram cancelados, ok? E é o present perfect que está aqui. Vamos para o segundo exemplo. The company went bankrupt because of its poor management. Bom, a empresa faliu devido ou por causa de sua má gestão. Então, olha o management aqui como gestão. To manage, gerir no sentido de administrar. Management é o substantivo, tá? É a gestão, é a gerência. Como que é o gerente? É o manager, com ER no final. Manager. E to manage é o verbo, gerenciar, administrar, tá? Então, olha, o verbo falir é to go bankrupt. O bankrupt fica igual. O que muda é o verbo go, né? Então, se eu quero falar no passado que faliu, eu vou colocar o go no passado. Então, the company went bankrupt because of its poor management, ok? Vamos para a próxima. Many seabirds died as a result of the oil spill. O que eu tô falando aqui? Muitas aves marinhas morreram como resultado do derramamento de óleo. To spill é derramar, é o verbo derramar. O passado é spilt, LT no final, spilt. To spill, spilt, spilt. E isso é derramar. E ele sozinho, ele também pode ser o substantivo derramamento. Oil spill, ok? Dúvidas aqui? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se o próximo é ainda causa e efeito. Have been canceled. Não, nós temos mais uma aqui de causa e efeito. Olha lá. She failed her exams and was consequently unable to start her studies at the college. Então, o que eu estou dizendo? Ela não passou nos exames e, consequentemente, não foi capaz de começar os seus estudos na faculdade, tá? Então, olha, to fail é falhar, mas também é não passar, reprovar, tá? Então, ela reprovou nos exames, né? E, olha bem, tem o was, tem o consequently e depois tem o unable. And was consequently unable. To be able é o quê? Ser
capaz. Ser capaz de fazer alguma coisa. E to be unable é ser incapaz, é não poder fazer alguma coisa, tá? Então, ela não pôde começar os seus estudos na faculdade, ok? Então, consequently, dando essa ideia de consequência. A outra frase é: this view is subjective and therefore open to disagreement. Então, o que eu estou dizendo aqui? Essa visão é subjetiva, não é? E, portanto, o que tem ela? Ninguém está me ajudando hoje aí, né? E, portanto, aberta a desentendimentos, né? To disagree é discordar. Lembra, agree é concordar. To agree. Disagree é discordar. Existe o substantivo agreement, que quer dizer acordo. E disagreement, nós podemos traduzir até como divergências, né? Ideias que são divergentes, que não são, que não concordam entre si, tá bom? Muito bem. E a última frase que nós temos aqui, he didn't work hard, thus he was fired. Não, são duas frases aqui, é que o meu espaço estava pequeno e eu coloquei elas duas, mas são duas. Essa é uma delas. He didn't work hard, thus he was fired. Eu estou dizendo, ele não trabalhou muito. To work hard é trabalhar bastante, para valer, né? Assim, ele foi despedido. Thus, he was fired. Olha lá, hein? Presta atenção, vocabulário, gente. Eu não sei se vocês estão anotando aí, mas está aparecendo um vocabulário muito rico aqui, muito importante para vocês, para os estudos de vocês, tá? To fire. Fire, como se fosse fogo. O verbo é despedir. Alguém sabe como que é contratar? Vamos lá. Alguém coloca aí para mim na caixinha aí, no sinalzinho. Fire, despedir. He was fired. Ele foi despedido. E como que é contratar? Como que é o antônimo de fire? Alguém aí? Vamos lá. Tô querendo ver se alguém sabe. Ninguém me responde. Contratar é to hire. Hire. Olha, fire, tira o F e põe o H. Fica hire, não é? Então, to hire, contratar. He was hired. Ele foi contratado. Como é que eu falo? Ele foi contratado a semana passada. He was hired last week. Ela foi despedida na semana passada. She was fired last week. Ok? Então, guarda, anota aí. Fire, despedir. Hire, contratar. E vamos para a nossa última frase desse tipo de connectors, que é due to. Olha lá. His success was largely due to his diligence. O que eu tô falando aqui? O seu sucesso dele, né? Foi em grande parte devido à sua diligência, né? A sua presteza, a sua velocidade de resolver as questões, ou o seu cuidado com o trabalho, né? Tudo isso é diligence. Então, eu quero saber, eu vou voltar, eu quero saber se vocês têm dúvidas, porque de novo nós fechamos mais um bloquinho aqui. Olha as frases com calma
e ver se vocês têm alguma dúvida aí. Deixa eu voltar. Vou voltar um slide para vocês lerem com calma as frases anteriores. Olha, essas daqui. E me coloquem aí nas perguntas se vocês têm dúvida. Pode ser de vocabulário, de construção ou do próprio connector. Às vezes pode ser que vocês... precisa ficar claro para vocês como é que a gente usa eles. Nenhuma dúvida? Nenhuminha. Então tá. Deixa eu ver, não apareceu nenhuma pergunta aqui não. Então, olha, deixa eu só mostrar... Opa, alguém perguntou. De qual você quer mais um exemplo? Você fala, querida Liz? Fala para mim, você quer mais um exemplo de quem? Deixa eu ver. Com due to, tá. Due to é devido a, por causa de alguma coisa, né? Eu posso dizer assim, he was late due to the traffic jam. Então, ele se atrasou devido a, por causa do congestionamento de tráfego. Entendeu? Due to. Deixa eu ver uma outra frase. Essas mesmo que a gente colocou do avião, também pode ser due to. Quer ver? Aqui, ó. Tá vendo essa primeira? All flights have been canceled because of bad weather. Eu poderia falar all flights have been canceled due to bad weather. Ok? Devido a, por causa de. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. O therefore é muito usado, viu? Muito usado. Deixa eu achar aqui a frase do therefore. Acho que é a próxima. Cadê ele? Therefore. Cadê você, therefore? Ele tá aqui na minha... Não é esse, é o próximo. Desculpa aí, às vezes fica meio ruim de ver. Aqui, ó. This view is subjective and therefore open to disagreement. A gente pode falar, por exemplo, she was too busy, therefore, ela estava muito ocupada, portanto, she was too busy, therefore she couldn't go to the meeting. Portanto, ela não pôde ir à reunião, ok? Therefore, portanto, aparece muito, muito mesmo, tá? Bom. Se não tem mais nenhuma pergunta desse bloco aqui, eu vou para o próximo bloco, que é... Quer ver? Onde é que nós estamos agora aqui, olha. São os connectors que adicionam ideias, né? Então, and, tá, todo mundo sabe usar. Besides, olha esse S aí, hein, gente? Besides, além disso, além do mais. Não é beside sem S, que beside sem S é ao lado, tá? Beside, he sat beside me. Ele sentou do meu lado. He sat beside me. Agora, besides é além disso, é outra coisa, tá? O moreover também é além disso, além do mais. Essas três palavras, olha, o furthermore, todas essas três querem dizer a mesma coisa. Além disso, além do mais, entendeu? Besides, moreover e furthermore. Todas elas querem dizer além disso, além do mais, tá? Guarda isso aí. In addition,
também é bem na cara, né? Além do que, além do mais, todas elas acrescentam alguma coisa. E tem também o also, né? Que é também, tá? Bom, agora nós vamos ver como é que eles são usados dentro das frases, né? Que é isso aqui nos interessa. Aqui, ó. A primeira frase. Tomorrow I will study in the morning and I will rest after lunch. Então, amanhã eu vou estudar de manhã e eu vou descansar depois do almoço, tá? Então, tá juntando aí, tá somando duas atividades, né? Rest, to rest é descansar, ok? Bom, a próxima frase diz assim: I don't want to come out now, and besides, I must work. Então, o que eu tô falando? Eu não quero sair agora. Além disso, eu tenho que trabalhar. Esse must é eu devo. Eu devo é uma ordem que vem de fora, né? É uma coisa forte. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa frase é o come out. Vocês poderiam perguntar, e por que não é go out? Né? Por que esse sair, qual é a diferença entre come out, o sair, e go out, do sair? Então, é o seguinte, olha, presta atenção que eu vou explicar. Se uma pessoa, ela tá dentro, vamos supor, eu tô aqui na minha casa, e alguém que não tá aqui comigo, fala assim pra mim, vamos sair? Eu vou usar I don't want to come out. Eu não quero sair. Eu não tô no mesmo lugar que a outra pessoa. Nós estamos em lugares diferentes. Se essa pessoa estiver aqui comigo, a gente pode usar go out. Let's go out for dinner tonight. Vamos sair para jantar hoje à noite? Entendeu? Go out. Nós dois estamos aqui, nós dois vamos sair. E se eu estiver sozinho, eu também uso go out. Não assim, eu aqui e falando com alguém. Não, eu posso falar para você. I went out last night. Eu saí ontem à noite. I went out last night. Tá? Então, é bem sutil essa diferença, mas existe e às vezes a pessoa fica se perguntando, por que usou come out e não usou go out? Então, a questão é essa, tá? Os dois querem dizer sair, tudo bem? Os dois querem dizer sair. Bom, continuando, né? A outra frase diz assim: The rent is reasonable and moreover, the location is perfect. O que eu tô dizendo aqui? Rent, aqui é aluguel. O verbo to rent é alugar, tá? E aqui o substantivo rent é aluguel. The rent is reasonable. Reasonable é razoável, tá? Presta atenção no sufixo able. Able. A gente falou isso nas nossas lives anteriores. Esse able indica que é um adjetivo essa palavra, tá? Então, reasonable, razoável. E and moreover, e além disso, the location is perfect. A localização é perfeita, tá? Moreover, além disso, tá? Vamos para nosso próximo slide aqui. After lunch. É esse aqui. Muito bem. A primeira frase diz assim, olha. He is lazy. And furthermore, he has no sense of responsibility. E o que eu tô falando? Ele é preguiçoso. Lazy é preguiçoso. And furthermore, e além disso,
He has no sense of responsibility. Ele não tem senso de responsabilidade, tá? Então, furthermore igual a moreover. A outra frase diz assim: I cannot come with you. I have to go to work. In addition, there's someone I need to see at 2 p.m. Sorry. Então, olha, I cannot come with you. Mesma coisa, eu não posso ir com você. Eu tô aqui e a pessoa tá lá, tá? I have to go to work. Eu tenho que ir trabalhar. In addition, além disso, there's someone I need to see. Tem alguém que eu preciso ver at 2 p.m. às 2 da tarde. Sorry, desculpa. Alguma dúvida aqui, gente, nessa frase? Presta atenção nesse cannot junto, tá? Quando eu quero falar o can e o not, numa frase como essa, ou eu uso can't, a forma contracta, ou eu uso cannot, tudo junto. Eu não uso can not, tá? Olha, isso aí é uma observação para vocês levarem aí para as leituras de vocês, tá? Ou eu uso can't ou cannot junto, tá bom? Bom, aqui não sei se vocês têm mais perguntas, ninguém perguntou. Vamos para a última dessa aqui que diz assim: She works very hard, but she also goes to the gym every week. Então, eu tô dizendo, ela trabalha dura, ela trabalha muito, mas ela também vai à academia todas as semanas, né? Esse mas aqui, apesar de vocês viram mais lá com ideia contrária. Aqui, olha que interessante, aqui ele tá adicionando uma coisa. Tá percebendo? Aqui ele tá adicionando uma informação. Por isso que eu falei para vocês que às vezes o mesmo connector, ele, dependendo da frase, às vezes ele tem uma função diferente. Por isso a gente tem que entender o contexto, tá? O contexto. Tem pergunta aqui, ainda tem mais um slide do adding ideas. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o último slide desse aqui. Não, era esse, era o último. Ah, tá, eu errei. É que eu tinha um outro que foi lá pro último. Gente, então, deixa eu mostrar esses de novo para vocês verem se tem alguma dúvida desses connectors aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha, besides, moreover, furthermore, tá? Todos eles querem dizer além disso, além disso. Vamos agora para aqueles outros que nós trouxemos, que foi do resultado, do efeito. Because of, as a result, consequently, therefore, thus, due to. Ok? Todos eles indicando uma causa, uma consequência. E o primeiro que nós trouxemos, que foi de contraste, tá aqui, ó. Although, though, even though, however, yet, instead, ou instead of, e nevertheless, e but. Eu vou agora aqui, olha, eu vou ativar os comentários, porque eu quero que vocês agora fiquem mais à vontade para perguntar aí dúvidas, tirar as dúvidas de vocês sobre esses connectors, esses linking words que nós trouxemos hoje. Aí na próxima live eu trago outros que indicam outras coisas.
Perguntas, vamos lá. Sobre os nossos connectors. Alguma pergunta, gente? Algum exemplo que vocês queiram? Ai, cancela. Então, esses connectors, gente, é muito importante vocês guardarem, tá? Porque vocês vão sempre usar isso. Obrigada, Liz. Eu espero que vocês tenham, assim, aproveitado bastante esses connectors. Ludmila, você quer participar desse vídeo ao vivo? É isso mesmo? Ou houve alguma confusão? Me diz aí se é isso mesmo que você está solicitando. Ludmila, vamos lá. Gente, vocês acharam que agregou, foi bom? Vocês querem que traga mais alguma coisa? A semana que vem eu vou trazer mais alguns desses connectors, indicando outras coisas, né? Isso é muito importante para vocês, tá? Na leitura dos textos. Eu tô aqui aguardando se tem alguma pergunta. Se não tiver nenhuma perguntinha, a gente vai. Oh, my dear Andressa, thank you so much. Oh, yeah. I hope you enjoyed. Everybody that is here. Eu espero que todos tenham aproveitado. A Emily tá aí ainda, Emily? Ah, tenho aqui uma perguntinha, deixa eu ver aqui o que é. A aula foi ótima, que bom. Ok, nunca consigo lembrar do nevertheless. Não, teacher, foi sem querer, né? Eu logo imaginei, Ludmila, logo imaginei. Bom, pessoal, se não temos mais nenhuma pergunta, a semana que vem eu vou trazer mais umas 3 ou 4 situações como essas, né? De outro tipo de connector, que indiquem outras situações, tá? E vocês já vão praticando toda vez que lê, tenta lembrar qual é a ideia que esse connector está trazendo para você, está trazendo para aquele texto, tá? Isso é muito importante. E tem banca de concurso que adora esse tipo de coisa, né? Adora essa pergunta. Que ideia está transmitindo tal palavra? Então, essa daí também é muito comum mesmo. Então, vamos lá, vamos aproveitar. Oi, Marina, você chegou? Nós já estamos terminando. Mas você é muito bem-vinda sempre. Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Se vocês quiserem, pode deixar aí que eu respondo para vocês. E se não houver nenhuma dúvida, então nós vamos terminar aqui a nossa live. E eu aguardo vocês na próxima semana com novos connectors, novos linking words, tá bom? Então é isso, muito obrigada a todos pela participação, pela presença, e a gente se vê na semana que vem. Bye, bye!